e assim, ver o que dá, né? A gente já está ao vivo. Não te ouvi. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Alô? Tá, então boa noite a todos. Acho que está todo mundo me ouvindo. Opa, então vamos lá. Bom, Lorraine, você vai querer falar? Vai conseguir? Sua conexão tá boa? Deixa eu sair desse negócio aqui, da câmera. Pronto, acho que agora vocês estão me vendo. Acho que está todo mundo ouvindo aqui, Silvia. Eu vou fazer uma fala, então, rápida de apresentação. Para quem é, eu sou Raí Souza, estou coordenadora dos projetos sociais da Fundação André Amade. Eu estou com um problema de microfone, se vocês estejam me ouvindo bem. Se estiverem ouvindo bem, deem um sinal no app ou nos comentários do próprio link da aula para sinalizar para a gente se vocês estão conseguindo assistir e ouvir a nossa, tá bom? Então, boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro ciclo, né? Concluímos a primeira metade, faltam mais esse terceiro e quarto ciclo de encontros. A gente dizendo aqui para estejam conseguindo ver a gente e nos ouvir. Eu quero, então, antes de dar as boas-vindas para a professora, né, para a facilitadora que vai conversar com você, recapitulando, né, o que a gente viu no primeiro ciclo, impacto social de projetos, hoje a gente entra em captação de recursos, né, em falar um pouco mais a respeito disso. O gancho, né, sobre essa questão da captação de recursos, eu gostaria de reforçar que aqueles que quiserem se inscrever no prêmio da Fundação André Lúcia Maggi, as inscrições foram prorrogadas, atendendo aos pedidos de vocês, muitas pessoas pediram para que a gente prorrogasse o prazo de inscrição era até dia 20, então a gente estendeu até o próximo dia 30, vocês têm a oportunidade, então, de captar um recurso extra e ainda receber uma premiação a partir da inscrição, né, concorrendo a essa premiação que está em aberto até dia 30. Uma dica que eu dou para vocês, que é valiosíssima, muita gente pergunta e está com dúvida sobre as categorias, se encaixa menos ou se seria melhor boas práticas de credor social, que são essas 3 categorias de premiação que a gente tem nesse prêmio. A dica que eu dou leiam as perguntas que estão disponíveis no link de inscrição do próprio prêmio. Então, quando você entra no prêmio da Fundação André Lúcia Maggi, no site, tem lá quais são as perguntas de cada categoria. E aquela categoria que você melhor se identifica, que você tem mais respostas, né, para essas perguntas, então seria aquela categoria que você mais se encaixa para se inscrever. Então, aproveitem essa oportunidade e esses últimos dias para reunir a documentação e fazer essa inscrição com mais calma. Aproveitando isso, então, eu quero dar as boas-vindas para esse terceiro ciclo, para a facilitadora, que vai ser para vocês. Ficamos à disposição também para esclarecer dúvidas, para falar mais a respeito do prêmio e de outras questões ligadas ao Transformar. E eu quero que vocês comentem aí também, no grupo do WhatsApp e nos comentários do vídeo, como é que está a elaboração, a proposta, o planejamento para o dia de Transformar de vocês. Como é que vocês estão pensando o dia de Transformar? Compartilha com a gente um pouco do que vocês estão planejando. Aqui na Fundação nós também vamos fazer um dia de Transformar, que em breve vocês vão receber mais informações a respeito. E a ideia é a gente planejar um dia de compartilhamento das informações que a gente tem aprendido
durante o Transformar, levar para a nossa rede, ampliar a nossa rede de parceiros, ampliar de contatos também do terceiro setor. Então, o Dia de Transformar é isso, né? É replicar os conhecimentos que a gente adquiriu durante o projeto, transformar para a nossa rede. E a gente quer fazer isso na fundação e vai compartilhar com vocês em breve a nossa ideia. E então, eu espero aí que vocês coloquem nos comentários também a ideia de vocês, como é que vocês estão pensando isso. Combinado? Então, tenham uma boa aula e um bom ciclo de captação de recursos. Deixo vocês, então, com a facilitadora Silvia, que vai se apresentar e vai falar um pouco mais sobre o trabalho dela. Um abraço e boa aula para vocês. Oi, boa noite a todos, espero que todos estejam me ouvindo. Eu estou aqui compartilhando a tela com vocês. Se puderem confirmar que me ouvem bem e que estão vendo a tela, seria ótimo. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Estou aqui em São Paulo, tá super frio aqui, então estou toda encolhidinha, 11 graus mais ou menos a temperatura, e que bom que estou com vocês hoje para dar uma aquecida nessa noite. A gente vai começar então esse ciclo que é sobre captação de recursos, né, uma parte muito importante de qualquer projeto que pretenda se manter de pé, né, e é importante dizer que a captação de recursos, ela não é uma coisa que a gente tem pronto, um modelo que a gente pode seguir, uma receita que independente de onde a gente for aplicar esse conhecimento, ela vai funcionar e vai dar os mesmos resultados, né? Por que isso? Porque cada organização está inserida num contexto, né, trabalhando também com uma causa específica. Então, cada uma tem a sua realidade própria. E tem coisas que funcionam para uma, não funcionam para outra, tem coisas que funcionam para diferentes tipos e portes e áreas que as organizações atuam, mas não existe uma fórmula mágica que a gente vai seguir, um checklist, e vai virar uma organização captadora bem-sucedida. É claro que tem procedimentos e coisas que a gente pode verificar e sempre aprimorar, mas eu estou aqui hoje para ensinar vocês a fazer a reflexão do que é a captação de recursos, né, e a partir daí, como que é a captação de recursos para cada uma das organizações que está aqui me ouvindo hoje, né, não tem um padrão para todas, tá? Para quem não me conhece, eu não sei se tem alguém aqui que já fez curso comigo, eu já fui facilitadora do Transformar, né, eu sou a Silvia, aqui na tela está meu currículo, mas eu prefiro falar mais do que qual é a minha formação e tudo, o que eu faço atualmente, né. Eu visto alguns chapéus, eu costumo dizer, né, então, eu sou diretora executiva do Instituto Doar, que é uma organização que tem como missão promover a cultura de doação no Brasil. Para isso, a gente tem alguns projetos que a gente criou e outros dos quais a gente participa, né? Então, o Dia de Doar é um dos projetos que a primeira vez que aconteceu no Brasil foi feito pelo Instituto Doar em 2013. Desde então, desde 2014, é tocado pelo Movimento por uma Cultura de Doação, e do qual a gente faz parte. Espera aí, acho que deu algum problema no compartilhamento da tela, né? Espera um pouquinho. Voltou, né, gente? Então, e além do Dia de Doar, a gente tem também agora, que deu bastante repercussão na mídia ultimamente, o Melhores ONGs, que é uma publicação destinada a doadores, para que eles conheçam quais são as organizações que têm as melhores práticas de gestão e transparência, e a partir daí orientem, então, a sua doação através do fortalecimento do vínculo da confiança, né, de aquela organização, uma organização que cuida dos seus processos internos de gestão, de transparência, e que, portanto,
pode ser confiada, né? Muitos doadores alegam, segundo as pesquisas, e mais para frente no curso a gente vai falar disso, que não doam porque não confiam na organização ou porque acham que ela não é transparente o suficiente com o dinheiro que ela recebe, tá? Além desse chapéu de diretora executiva do Instituto Doar, eu sou professora, estou aqui com vocês, já dei aula em outras ocasiões também aqui pelo Transformar, e sou consultora, então assessoro organizações dos mais diferentes portes e áreas de atuação também no Brasil. Então já trabalhei com organizações que estavam se formando, já trabalhei com organizações que nunca tinham feito um plano de captação, estavam estruturando a área de captação, apesar de já existirem há tempos, e trabalhei com organizações que são grandes e já têm uma captação bem estruturada também, em diversas áreas também de atuação. Organizações na área da saúde, organizações na área de incentivo à leitura, educação, e por aí vai, tá? Sou atualmente também coordenadora de conteúdo da plataforma Captamos. Quem aqui já ouviu falar da Captamos? Para quem ainda não ouviu falar, vale muito a pena dar uma chegada lá. Todo o acesso online e gratuito, e a gente publica diariamente conteúdos sobre captação de recursos, tá? A ideia é fortalecer esses captadores, nós que estamos aí captando para as nossas organizações, e como no Brasil existe muito pouca bibliografia sobre captação, então, peraí, deixa eu ver se agora... Parece que minha tela estava fixa, né? Eu estou na tela de apresentação, confere. Como tem pouca bibliografia sobre captação de recursos, a gente sabe que todo esse conhecimento está, na verdade, nos profissionais que estão tocando as organizações no dia a dia, né? E lá a gente produz conteúdo, então... Vamos ver, acho que estou apanhando um pouquinho aqui para mudar a tela. Vamos ver se agora eu aprendi. Gente, desculpa. Queria conseguir mudar a tela aqui, que vocês vissem a minha tela, que para mim está mudando normalmente. Espera aí, gente, vamos ver se eu consigo aqui. Acho que agora foi, né? Bom, então, pessoal, deem uma entrada lá, captanos.org.br, se não me engano, e a gente publica cursos novos, dicas, matérias, entrevistas, tudo isso, tá? A gente estava aqui Vamos ver, agora mudou, né, a tela? Então, perfeito, está aqui na tela do meu currículo. E, então, agora vamos, então, partir para o nosso curso de captação de recursos. Espero que vocês estejam bem animados e bem motivados para captar para a causa de vocês. Bom, vamos começar, então, quebrando aí alguns paradigmas, né? A primeira coisa que eu falei é que a gente não vai ter uma receita que vai funcionar para todo mundo, uma fórmula mágica, nada disso. A gente sabe que na vida das organizações não existem fórmulas mágicas, praticamente, né? A gente tem que trabalhar duro sempre. Captação de recursos o termo captação de recursos foi uma má tradução do termo em inglês, que é fundraising, né? Por que é uma má tradução? Porque o termo em inglês, ele pressupõe que a organização tem uma capacidade quase intrínseca de gerar o recurso que ela necessita para que ela funcione, né?
Tanto é verdade que tanto na Europa como nos Estados Unidos, uma organização ela nem chega a nascer juridicamente se ela não tem um plano de captação de recursos, né? A nossa realidade ela é bem diferente disso, né? O próprio nome, a tradução desse termo de captação de recursos reflete isso. O termo captação de recursos, ele nos dá a entender que a entidade ela vai buscar um recurso fora dela e tentar trazer para si, né? Então, é quase como uma loteria essa captação de recursos, ela não tem uma capacidade inata dela de fazer isso, enquanto que a gente sabe que não é verdade, todas as organizações são organizações captadoras, mesmo as que não se percebem e que não têm uma captação estruturada, se não captassem não estavam vivas até hoje. São captadoras, sim, mas esse termo, ele foi uma má tradução. Com o tempo, tentando meio que corrigir essa má tradução, outros termos começaram a ser usados para designar a área aqui no Brasil. Então, a gente tem também o uso da mobilização de recursos, desenvolvimento institucional, né, que são os mais comuns. Para o nosso curso, a gente usa a captação de recursos mesmo. E, na prática, sinceramente, é uma questão de preferência. Eu acho que é indiferente a gente utilizar qualquer um dos três termos, captação, mobilização ou desenvolvimento institucional, tá? E o que importa é que vocês saibam que tem essa, vamos dizer assim, jabuticaba, né, coisas tipicamente brasileiras, essa jabuticaba já de cara, quando a gente está falando do terceiro setor, da área de captação de recursos, que é tão importante para a nossa sustentabilidade financeira. E isso também se deve ao fato de que no Brasil, a cultura de doação, ela ainda está se desenvolvendo, tá? Então, depois vocês vão ver, ao final tem o link para o movimento para uma cultura de doação, que é quem desde 2014 toca o Dia de Doar, por exemplo, que é uma campanha mundial para ampliação da cultura de doação, né, em que qualquer um pode participar, seja governo, seja indivíduo, seja empresa, seja cidades, a gente tem aí campanhas cívicas, tá? Então, depois vocês peguem o link e dão uma fuçada lá no site do movimento, que é bem interessante, tem um vídeo que eu coloquei para vocês sobre a cultura de doação, né? E a cultura de doação, então, como eu falei, lá fora, uma organização já nasce com um plano de captação, às vezes com uma equipe de captação ou um departamento de captação, né, e captando ativamente. E aqui, como vocês bem sabem, a gente nasce com um conjunto de pessoas que teve uma boa ideia ou uma necessidade, né, que vai ajudar a suprir essa necessidade ou aplicar essa boa ideia na comunidade que precisa, né. E o foco, então, aqui no Brasil, ele está muito voltado para a causa, e o financiamento, né, o financiamento da organização, ele é visto como uma atividade acessória na organização, porque não é atividade fim, né, gente? É uma atividade que pode ser considerada como uma atividade meio. No entanto, é uma das atividades mais estratégicas das organizações, né? Isso a gente vai ver daqui para frente. Então, não tem como ser bem-sucedido em captação se a gente trata a captação como um apêndice, uma atividade acessória, uma coisa que a gente faz como dá, quando der, quando sobrar um tempinho, tá? A captação, ela é estratégica e sem ela, a gente não realiza a nossa missão. Então, ela tem que ser tratada como se ela fosse tão importante como a própria causa da gente, porque sem ela, a nossa causa, a gente não consegue avançar no nosso trabalho em prol da nossa causa, né? Então, a gente avança aqui, falei já para vocês da atividade estratégica, né, e a captação, ela vocês já devem estar começando a perceber, né, ela é uma atividade extremamente complexa, ela envolve outras áreas, ela não é impossível, tá, gente, não estou falando tudo isso para desanimar vocês, não, mas é que quero que vocês tenham uma noção
da seriedade e do tipo de múltiplas tarefas que a gente precisa desenvolver, né, para realizar uma captação bem-sucedida. Então, ela envolve outras áreas, a captação de recursos. Por exemplo, a comunicação, o administrativo financeiro, porque a hora que eu tenho um monte de doação entrando, epa, problema bom, né, um monte de doação entrando, mas eu preciso poder lidar com isso. Eu preciso conseguir processar essas doações, eu preciso conseguir emitir os recibos, e por aí vai, né? As contraprestações, quando a gente está falando de projetos ou coisas assim que são financiados, né? Então, a captação, ela demanda o envolvimento de várias áreas da organização. E ela precisa de uma equipe, né? Nem que seja uma equipe de uma pessoa só. Mas ela precisa de alguém que tome a frente da captação e centralize todo esse trabalho, né? Além disso, a captação, ela exige um investimento. Então, gente, vocês já devem ter percebido, mas dinheiro não dá em árvore. Se desse, a gente não precisaria investir em estratégias para que ele viesse até a gente, né? Então, claro, existem estratégias que são caríssimas, como, por exemplo, a captação diálogo direto, que eles chamam, cara a cara, quando você sai do metrô, e tem muito disso aqui em São Paulo, e vem uma pessoa com colete tentar captar recursos com você, né? Essa captação, ela é caríssima de ser realizada, essa operação toda. Agora, a gente tem atividades de captação que são mais baratas, como, por exemplo, telemarketing, dependendo do jeito que for feito, o envio de e-mail marketing, né? Então, captação por e-mail, né? A captação online, e mesmo a captação online no site, tá? Ela é um pouco mais acessível para organizações menores. Então, sim, existe uma lógica de investimento e retorno na captação, e é muito importante que vocês entendam isso, porque normalmente a gente já deixa para se preocupar com a captação quando a gente está tão sem dinheiro, tão aflito em pagar as próprias contas da organização, né, que não tem dinheiro para investir na captação. E sem investimento fica muito difícil a gente conseguir algum retorno, tá? A Vani está falando aqui que comprou um livro sobre a cultura de doação. Legal, Vani, sempre ajuda, né? A gente vai ver que, como organizações, a gente pode ajudar muito a promoção da cultura de doação. Como? Através da cultura de solicitação. Então, é fazendo pedidos qualificados, pedidos bem feitos, pedidos claros, orientando o nosso doador, deixando ele orgulhoso de ser nosso doador, que a gente, como organização, estimula a cultura de doação. A gente tem um papel muito importante aí, como organização, no estímulo à cultura de doação, tá? E uma coisa que a gente precisa também ter em mente, gente, é a diferença entre plano e projeto, tá? No caso, especificamente aqui falando, né, de captação de recursos. Um projeto de captação de recursos é uma coisa que tem começo, meio e fim. E um plano de captação de recursos, embora ele seja, assim, elaborado para um período determinado, digamos, 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, ele pressupõe uma continuidade. Por quê? Porque dentro do plano de captação de recursos da organização de vocês é que vão estar todos os pequenos projetos, ou grandes projetos, enfim, né? Depende aí caso a caso. E, além desses projetos, vão estar também as despesas de manutenção, por exemplo, né? As despesas de RH, que, via de regra, nos projetos ou não são contempladas pelo financiamento, pelo recurso, ou são com um teto, né? Pode ser até tantos por cento de despesa de RH, tantos por cento de despesa de manutenção, como se o projeto ele fosse se autorrealizar, né? Sem conta de luz, sem pagamento de uma pessoa ali à frente, né? Interagindo com o nosso público-alvo. Enfim, por isso, então, a gente tem que ter em mente que a captação, para ser estratégica, ela precisa ter um plano de captação.
tá? E esse plano, ele deve, então, contemplar todas as necessidades da organização, inclusive dos projetos. Ele é a soma dos projetos e os demais custos da organização, tá? Se você captar só por projeto, né, além de tudo ter muitas vezes esse limite para gastos ou não cobrir determinados custeio, enfim, determinadas rúbricas, a captação ainda vem com recurso carimbado, né? O que é esse recurso carimbado? Quando você preencheu lá o seu edital, você falou que você ia usar o recurso para isso, isso, isso. Então, você tem que usar para isso, isso, isso. Se no meio do caminho te estoura o telhado e começa a chover dentro, você não tem como pegar esse recurso, né, e mudar a destinação dele. Tem uma ou outra organização financiadora que permite isso, mas, assim, exige tanta coisa que praticamente inviabiliza. Então, é um dinheiro que, e se você não usar de acordo com o que foi dito, né, preenchido lá naquele projeto, você corre o risco de ter que devolver de novo, né? A Luciana também está falando que a transparência na informação ajuda muito. Com certeza, e a gente está falando de credibilidade, né? Tem várias coisas que a gente, como organização, pode fazer para promover a cultura de doação. Transparência é obrigação nossa, gente, porque a gente está lidando com dinheiro de pessoas, de organizações, às vezes dinheiro de governo, que podiam ter ido para outro lugar. E foi destinado a gente tem uma obrigação ética, né, de dizer como é que a gente está usando esse dinheiro. Não é dinheiro nosso, na nossa conta pessoal, e a gente faz o que bem entende, né? Então, a gente tem a obrigação de ser transparente com os recursos que são doados. E essa transparência aumenta, sim, a confiança, fortalece a cultura de doação, Luciana, tá certíssimo. Que mais? Além de tudo isso, o plano, né, ele pressupõe, ele tem um calendário dentro desse plano, um calendário de execução, que vai orientar o nosso dia a dia da captação. Então, ele vai garantir que a gente dê continuidade às tarefas, e captação, gente, é tarefa de formiguinha, então, é trabalho de formiguinha, então a gente tem tarefas diárias contínuas, tem que ter sempre alguém ali fazendo aquilo para que ela dê um resultado consistente, tá? Se a gente não tiver essa dedicação diária e constante, o recurso vai vir como? Vai vir como der, quando der, se vier, né? Então, é mais ou menos assim. Vamos ver aqui. Silva. Exatamente. Pagar o RH num projeto, né? O Celso Silva está falando aqui que é complicado, e é mesmo, porque a gente sabe os malabarismos que a gente faz para conseguir pagar uma pessoa que está ali na ponta realizando o nosso projeto, né? É aquilo que eu falei, chega a ser até absurdo a gente pensar, ou os financiadores pensarem que as coisas vão se autorrealizar, mas na verdade, gente, não é absurdo, é que eles pensam com a lógica do fundraising. Você está captando não só para aqueles projetos, você capta para sustentar a sua organização como um todo, né? E mais, gente, talvez isso até choque alguns, mas a gente capta para melhorar os nossos projetos. Então, a gente tem metas ambiciosas, a gente cada vez estica um pouco mais essa meta. Para quê? Para que a gente possa não só nos manter, mas como a gente possa fazer melhorias. Seja ampliar o espaço físico, reformar o espaço físico, seja ampliar o número de atendimentos, seja criar novas atividades, enfim, novas frentes de atuação, né? A gente capta para melhorar, então a gente tem que ter uma cabeça de captar como se a gente estivesse no departamento comercial de uma empresa, né? Só que nosso objetivo não é o lucro, é a causa. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Se tem uma pessoa perguntando se toda doação deve expor a marca ou a pessoa que doa para poder incentivar mais doação. Na verdade, depende muito. Tem doador que quer ser anônimo, tá, gente?
Então, se a pessoa pede para não ter seu nome publicamente divulgado, a gente pode acabar fazendo um desserviço para a nossa organização. Mas nos bastidores, a gente trabalha o nosso relacionamento com os nossos doadores, e eu vou falar isso mais para frente, de uma maneira que eles vão se sentir orgulhosos de estar contribuindo com a nossa organização, tá? Então, nem sempre expor, mas tentar estimular. Quando a gente assina uma petição online, por exemplo, imediatamente não vem uma tela que diz compartilhe para os seus amigos, e aí tem um link para compartilhar um post no Facebook dizendo que a gente assinou aquela petição. Então, a gente pode fazer isso também, já tem muita organização que faz, né, para estimular as pessoas a dizerem que doam, tá? Tem pesquisas, a gente vai falar disso mais para frente, se não me engano, no nosso próximo encontro, que falam que o brasileiro doa, gente, o brasileiro é doador, tá? 54% dos brasileiros fez uma doação em dinheiro em 2015, tá? Isso é bastante gente doando, mas o brasileiro não gosta de falar que é doador. Aí a gente pode fazer várias análises, a gente ainda não tem certeza de qual a causa, mas com certeza a questão de uma moral judaico-cristã que faz o bem sem olhar quem, e etc e tal, influencia um pouco aí também nessa questão, tá? Só para finalizar esse slide, uma outra característica de um plano de captação é que ele vai dar para a gente a clareza de quais são nossos objetivos de captação, então, o que a gente vai fazer com aquele dinheiro, tá? E quais são as nossas metas, e aí sim, quanto dinheiro, né? Quando fala em meta, meta financeira, quanto dinheiro a gente vai captar? O que a gente vai fazer com esse dinheiro? E que ações a gente vai tomar ao longo do caminho para que essas metas sejam atingidas, né? Aqui entra aquele cronograma que eu falei para vocês que um plano de captação tem para cada uma das estratégias que vai ser seguida, seja indivíduo, seja captação com empresa ou captação com governo, por exemplo. Tem uma dúvida aqui do Jorge, né? Deixa eu ver. Qual o momento de divisão do eu keep para nós keep, departamento de captação? Olha, Jorge, basicamente é o momento que uma pessoa só não estiver conseguindo mais tocar a captação, né? É claro que precisa ter um retorno financeiro esse trabalho que essa pessoa está fazendo e não está conseguindo dar conta. Por quê? Porque não dá para trabalhar 100% com voluntário o tempo inteiro, a captação vai crescendo, as demandas vão aumentando, chega uma hora que é necessário contratar alguém que seja um ajudante, um estagiário, né, mas em algum momento até lembra a lógica de investimento e retorno, tá? Então, é um momento muito particular em cada organização, mas o gestor tem que estar de olho para ver quando que não está dando mais para uma pessoa só tocar todas as frentes de captação. Nesse sentido, o plano ajuda muito, porque como o plano prevê também um acompanhamento, um monitoramento dessas metas, da evolução, de quais ações estão sendo realizadas, se elas estão no prazo, etc. e tal, o gestor, fica muito claro para o gestor que não dá para aquela pessoa captar com o governo, empresas e pessoas físicas bem nas três frentes, né, como se deveria. Então, isso vai ficar bem claro mesmo conforme vocês vão até ganhando um pouco de maturidade e vão entrando na estrada aí da captação de recursos, tá? Cristiane está perguntando se expor a marca não vai gerar comparação que prejudique o processo de captação. Olha, Cristiane, muitas vezes vai, tá? Mas não expor a marca também não te expõe a surpresas boas, que a gente chama, né? Um amigo de um amigo que viu, compartilhou, vai virar doador, ou que vai abrir uma porta porque ele viu que o amigo dele compartilhou e ele confia muito nos pares, né? A gente vai ver mais para frente, quando a gente falar de comunicação, como a gente está todo mundo conectado e como é importante essa experiência de par para par, né? Tem pessoas na minha timeline, por exemplo, nas redes sociais, que se postam, que doaram para uma organização, eu paro para olhar, eu falo, opa,
essa pessoa tem valores que são compatíveis com os meus, etc., ela ia estar falando aqui publicamente que doou para a organização tal, deixa eu ver quem é, né? Então, mesmo nossos amigos, nossos familiares, nosso círculo, ele também é influenciado e a gente também influencia eles, né? Mas vamos avançar aqui. Beleza, estou aqui falando captação, mas que recursos, né, que a gente capta? Bom, não é só dinheiro que a captação de recursos capta, a gente tem recursos humanos, então a gente capta voluntários, por exemplo, a gente capta assinaturas numa petição, né, e essas assinaturas, depois vocês vão ver, elas constituem um mailing, né, um banco de nomes, vamos dizer assim, uma lista, né, para a qual a gente vai depois enviar alguma coisa, seja uma carta, seja um e-mail, seja um SMS, uma mensagem de WhatsApp, tentando ativá-las, tentando fazer com que elas se tornem doadoras nossas, né? Então, a gente capta pessoas, a gente capta dinheiro e a gente capta bens, né? Terrenos, carros, computadores usados, enfim, os bens, a gente fica pensando muitas vezes que é só esse tipo de coisa, né? Roupa usada, enfim, computador usado, coisas já usadas e que ninguém quer mais. Mas não é verdade, né? Muitas vezes a gente tem empresas que doam lotes de seus produtos, que a gente pode vender, ou que a gente pode usar para abater dos custos da nossa operação. Então, se, por exemplo, a gente é uma maternidade, a gente recebe uma doação de fraldas, um caminhão de fraldas de recém-nascido, a gente está abatendo aí um custo muito grande da nossa operação, né? E a gente está falando também de bens, e a gente vai ver isso mais para frente, que nossos doadores, queridos, que a gente estabelece um relacionamento com eles de anos a fio, porque a gente trata eles como nossos parceiros, como nossos aliados, eles veem valor na doação que eles estão fazendo, vão, eventualmente, deixar um bem para a gente no testamento deles, tá? E isso parece loucura, mas sempre tem um caso, pelo menos até hoje, vamos ver se vocês me provam errada, tem alguma organização aí que já recebeu alguma herança? Pode ser herança de valor baixo, mas sempre tem uma organização nas minhas turmas que recebeu alguma coisa de herança de um doador. Alguém que não tinha família, que não sabia para quem doar, tá? Isso no Brasil não é assim a coisa, apesar que acontece de forma desestruturada, né? Nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem organizações colocando na projeção de entrada de recursos deles. Olha, no ano que vem a gente vai captar 1,5 milhão em herança, tá? Então, eles chegam nesse nível de detalhamento, por quê? Porque eles sabem que depois dos 90 anos, a taxa de mortalidade é tal, eles têm não sei quantos doadores acima dos 90 anos, em média morre 1,5 por ano, eles deixam, em média, cada um 500 mil, então eles conseguem fazer uma projeção e saber quanto, mais ou menos, eles vão captar com herança no ano seguinte, tá? Pra vocês verem como a gente tem campo aí para trabalhar a captação de recursos, tá, gente? E olha, não estou falando isso para vocês começarem a tentar conseguir doador velhinho agora, hein? Não é para matar os velhinhos, gente. É para a gente conseguir um doador jovem, né, ou de meia idade, trabalhar nosso relacionamento com ele durante anos e anos e anos, e de forma que ele venha a lembrar da gente quando ele vier a falecer e tiver, né, tendo bens para destinar. Acontece, tá, gente? Não é loucura, não. Mas aqui, nesse curso, a gente está bem focado na captação em dinheiro, tá? Então, vamos falar em bufunfa. Por quê? É aquilo que eu falei, gente, a gente captando o dinheiro, recurso livre, a gente consegue fazer o que a organização está precisando. Se no meio do caminho pifar o carro, estourar o telhado, queimar o computador, a gente tem liberdade de pegar esse dinheiro, comprar um computador novo, consertar o telhado, arrumar o carro, enfim, e por aí vai. Então, a gente está aqui focado na captação em dinheiro mesmo.
Ok, tem um caso aqui no grupo, a Rosa está contando que não foi na organização dela, mas que um captador dos jesuítas, a função dele era encontrar famílias que fariam essa doação de herança, tá? Então, acontece, a gente tem casos aí de terrenos, prédios inteiros, ações, coisas que a gente nem imagina, tá, gente? Mas é o espaço que a gente tem para sorte quando a gente trabalha com captação com indivíduos e trabalha bem essa captação, né? A gente está interessado em construir, fortalecer parceria, não em só pegar o dinheiro das pessoas. Bom, para potencializar a captação de recursos, o que a gente chama de sensibilização interna, né? Ou seja, todos os setores, colaboradores, mesmo que todo mundo seja voluntário, todo mundo tem que saber da importância da captação de recursos para a manutenção das atividades da organização e também para a ampliação dessas atividades, né? Como eu estava falando para vocês. Muitas oportunidades de captação, gente, podem ser perdidas se não tiver essa sensibilização, tá? Então, por que isso? Porque a pessoa vai falar, se quer doar, que se dane, volta depois? Não, é porque ela pode nem perceber que ali existe uma oportunidade de doação que se apresentou. Então, comer barriga mesmo, não é maldade, não é incompetência. Por quê? Porque elas não estão sensibilizadas, tá? Então, quanto maior a interação entre todas as áreas, o resultado da captação é muito melhor, tá? Eu vou contar um caso para vocês, eu usei agora há pouco o exemplo de um hospital de uma maternidade, né, que recebe um caminhão, uma doação de um caminhão de fraldas. Esse caso aconteceu, mas a história não foi bem sucedida assim, não. Era um hospital lá de São José dos Campos, e já passava do horário, já tinha passado o horário comercial, encostou um caminhão de fraldas da Johnson. Queria fazer uma doação de fralda de recém-nascido para aquele hospital. O segurança olhou, não tinha mais ninguém no administrativo, ele não estava autorizado a receber, ficou pensando na bronca que ele ia levar quando o chefe dele chegasse no dia seguinte e tivesse um monte de fralda espalhada, porque não sabia nem onde colocar, enfim. E ele falou para o motorista do caminhão, olha, eu não estou autorizado a receber, não tem mais ninguém aqui, será que você volta amanhã? O que vocês acham, gente? Você acha que o cara voltou no dia seguinte? Não só ele não voltou no dia seguinte, né, gente, como ele nunca mais voltou lá. Por quê? Porque ele achou um outro hospital que aceitou a doação, que agradeceu a doação e, provavelmente, quando ele tem caminhão de fralda para doar, ele vai onde? Onde ele foi recebido, né? Então, olha a oportunidade, a economia que esse hospital ia fazer se tivesse uma sensibilização, conseguisse entender que aquilo era uma doação, que aquilo ia ajudar, né, o hospital, que, portanto, a sustentabilidade financeira ia ficar um pouco mais assegurada. É claro, com um caminhão de fralda não muda nada, né, pensando no volume que é um orçamento de um hospital ou coisa assim, mas que ajuda, ajuda. A gente sabe que qualquer coisa ajuda, né, ainda mais pensando num hospital SUS, que recebe uma tabela que está defasada aí há uns 14 anos, pelo menos, né. Então, falem para todo mundo da organização, contem com eles, como a captação, existe um captador, claro, ele está lá, ele centraliza, ele organiza, ele sistematiza todo o trabalho da captação, e precisa, gente, precisa ter um dono. Sabe aquela história, né, que cachorro que tem 3 donos, ou morre de fome, ou morre obeso, né, porque ou come 3 vezes ou não come nenhum, é aquele deixa que eu deixo. Então, precisa sim ter um responsável pelas ações de captação. E esse responsável é o captador.
Alguém que consegue se dedicar minimamente às tarefas cotidianas da captação. O diretor, o presidente, o superintendente, cada organização tem a sua nomenclatura, né, gente? Tem um papel também decisivo de apoiar o trabalho do captador, tá? Então, seja na hora de elaborar o plano de captação, para que esse plano esteja casado, né, com as metas, os objetivos estratégicos da própria organização, do planejamento estratégico dessa organização, ou da teoria de mudança da organização, que eu sei que agora vocês também já estão familiarizados com esse conceito, né? O diretor, enfim, a diretoria, a presidência é responsável por isso. Também é responsável por abrir as portas, né? Essas pessoas são pessoas que, em geral, têm mais relacionamento nas cidades, né? Então, eles podem abrir muitas portas para a captação de recursos. Isso é muito importante. Muitas pessoas recebem o captador porque o diretor da organização agendou aquela reunião, né? Então, tem um papel aí fundamental na busca e identificação de oportunidades, né? E entender, né, gente, essa lógica de investimento e retorno, que precisa investir o mínimo para ter um retorno financeiro na captação de recursos, né? E que mesmo assim, não existe assim, não é Nescau, né, que você mistura no leite e está pronto. É um trabalho contínuo, é um trabalho um pouco mais demorado para ter um resultado. Por outro lado também, a hora que as coisas entram no eixo, aí é só ganhar escala, né? Então, a gente começa como a captação? A gente começa pequeno, a gente começa testando, sempre, 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 né? Se vocês pensarem que organizações enormes que captam, que são referência em captação, como, por exemplo, Greenpeace, Anistia Internacional, tem falhas nos seus processos de captação e que, portanto, podem melhorar, seja na aquisição de doadores, seja na retenção de doadores. O que é a retenção? É impedir que eles saiam, que eles deixem de doar, enfim. Tem muita coisa, a gente pode estar sempre se aperfeiçoando, tá? Então, é muito importante o apoio do conselho, da diretoria, da presidência para isso, tá? Além de tudo, se a gente está falando de conselho, e eu sei que nem toda organização tem conselho consultivo, a maioria só tem, assim, conselho fiscal, que é o que a lei exige, né? Mas, enfim, eles também doam para a organização, tá, gente? Eles são doadores em primeira instância da organização. E aqui eu não estou falando só da doação de tempo deles, não, que eles são conselheiros voluntários, na grande maioria das vezes, tá? Eles doam, eles solicitam para os seus amigos, para os seus pares que doem, eles abrem contatos e coisas para que a organização avance, tá? Já a diretoria executiva, que é quem está ali na linha de frente da organização, geralmente vive a angústia diária da escassez do recurso, né? Porque é a conta para vencer, o funcionário para pagar, é a parcela do 13º, etc. e tal, mas não consegue se dedicar minimamente à captação de recursos, né? Então, a gente precisa ver qual o envolvimento e o apoio da nossa diretoria executiva na captação de recursos. Eles entendem, né? Nosso diretor entende a lógica de investimento e retorno? Se não entende, vamos sensibilizar, tá? E tem alguém falando aqui, é importante lembrar que a captação pode ser começada dentro da própria associação, para dar exemplo a novos doadores. Gente, sempre pode. Agora, aí a gente fala de captação com funcionários, vamos dizer assim, né? A gente tem que lembrar que doação é voluntária, tá, gente? E a gente, como empregador, quando a gente faz uma ação de captação de recursos para os nossos funcionários, a gente tem que tomar muito cuidado para não esbarrar num dilema ético, porque a gente quer que as pessoas doem porque elas querem, que elas doem voluntariamente, de livre-arbítrio, né, e que elas não façam isso porque elas sentem medo de perder o emprego delas. Então, num primeiro momento,
Eu nem recomendo a captação com o público interno. Não desenvolva uma captação para o seu público interno, apenas. Desenvolva um bom plano, um bom projeto de captação, né? Uma boa campanha, na verdade, eu falei plano e projeto, mas aqui não me veio a palavra. Uma boa campanha de captação, porque aí os funcionários que quiserem, gente, eles vão aderir espontaneamente, tá? E é isso, é doação. A pessoa tem o direito ou não de fazer, sem maiores explicações, tá bom? Então, essa questão de captar aí com funcionário, ela é bem delicada, eticamente falando. É proibido? Claro que não. Mas, assim, vale a pena mesmo? A gente tem tanto colaborador assim, que a gente vai, então, dedicar uma campanha inteira para captar com eles? Acho que não, hein, gente? É melhor a gente fazer uma campanha para geral e nossos colaboradores mais engajados vão compartilhar, vão disseminar nas redes deles, né? Eu tenho essa visão, pelo menos. Espero que faça sentido aí para vocês, né? E eu falei para vocês também que a área de captação tem que funcionar mais ou menos como a área comercial de uma empresa, né? E isso pode assustar muita gente, porque aquilo que eu falei, né? A empresa tem lucro, a gente não. Nossa finalidade é social. Mas, gente, a gente precisa pensar como uma empresa, ser eficiente como uma empresa e gerar lucro. Nossos acionistas, nossos associados, nossa diretoria, não vai tirar o lucro para eles. Esse lucro precisa ser reinvestido na organização. Afinal de contas, a gente capta para causas e a gente quer que as nossas organizações cresçam, né, para poder cada vez mais resolver os problemas do mundo e, em última análise, que elas deixem de existir, né, quando a gente acabar com toda a inequalidade, com o problema de atendimento de saúde, problema de educação e por aí vai, a gente está onde a gente, é a finalidade do terceiro setor, é se extinguir, né? Então, é isso. Voltando, né, essa questão do paradigma numa área comercial. Gente, vocês já viram alguma empresa sem área comercial? Não tem, né? Por quê? Porque sem área comercial a empresa não ganha dinheiro, não paga os funcionários, não se sustentam. Mesma coisa numa organização. Não pode existir uma organização sem departamento, área e equipe de captação de recursos. Tem que ter alguém para tocar isso. Senão, não vem o recurso. Tá bom? E a questão de um captador de recursos ser voluntário, né, gente? A gente conhece a realidade das organizações. Agora, vocês também trabalham como voluntários, muitos de vocês, e com voluntários, muitos de vocês também, tenho certeza. E o captador voluntário é como qualquer outro voluntário, né, gente? Se aparece, você teria um médico voluntário, por exemplo, para estar tocando toda uma operação de medicina, de atendimentos médicos na sua organização? Acredito que não, né? Por quê? Porque o cara está engajado, ele está comprometido, mas aí, putz, dá uma dor de barriga, a unha encrava, a unha do gato, né, encrava, ele não pode vir, surge uma viagem com a família, uma oportunidade de trabalho. Puf, vai tudo para estaca zero na organização, né? Então, o ideal, gente, é que voluntário na captação seja usado de forma pontual. Então, vamos ter um evento, a gente trabalha com voluntários arrecadando recursos ali no evento, enfim, coisas mais pontuais. Se não tiver jeito, que tenha uma pessoa dedicada à captação de recursos, pelo menos aí meio período, tá? Por dia, tocando a captação de recursos, sendo essa pessoa que centraliza, esse captador que centraliza, tá bom? A gente vai ver o vídeo agora, antes, só deixa eu ver aqui o que a Rosa falou. Seria uma vantagem compor um conselho consultivo com gente importante na sociedade. Sim, Rosa. A questão é que, antes de serem, assim, pessoas importantes no sentido de serem abastadas, elas têm que ser relevantes para a finalidade, para a causa da organização, para a missão da organização, né? E a gente tem muita tendência a menosprezar os nossos próprios contatos
e os contatos de quem está, vamos dizer assim, nos escalões inferiores, né? E a gente tem tanto contato. Se você olhar a sua agenda com atenção, depois façam esse exercício, gente. Vocês vão descobrir que tem um monte de gente ali que vocês não fazem a menor ideia do que faz na prática. Você sabe assim, fulano é representante comercial, mas você não sabe de quem, e que vende, e nem nada disso. Gente, assim como a gente não tem ideia do que a grande maioria dos nossos contatos faz, eles não têm ideia do que a gente faz também, sabia? E se a gente fizer um mapeamento de quem é quem, o que cada um faz, e também contar o que a gente faz, não estou falando para pedir para os contatos não, hein, gente? É só um mapeamento. A gente vai descobrir que tem ouro aí. Então, todo mundo tem bons contatos, tá? Até porque quem mais doa no Brasil são pessoas que são de uma renda não tão elevada. Então, os ricos podem doar, fazer doações mais volumosas cada vez que doam. Mas o que a gente tem aí de pessoas doando 5, 10 reais para as APAES do interior por mês, não está no script, tá? Então, doação de 5 reais é tão importante para a organização como a de 50 mil reais, tá? E quando a gente for falar sobre captação com indivíduos, que é na aula que vem, vocês vão ver que tem que ser tratada da mesma maneira. E oferece vantagens aí também a gente captar com muitas pessoas, muitos doando pouco, tá? Mas agora a gente vai, então, ver o vídeo sobre liderança. Eu vou esperar vocês aqui e aí a gente fala um pouquinho do vídeo. Pedindo para o Felipe passar o link aí do vídeo para vocês. Então vamos lá, até já.
Já voltaram, pessoal? Gente, qualquer coisa vocês podem ver depois o vídeo, tá? Vai ficar no Silab para vocês. Queria saber se quem voltou já queria fazer algum comentário sobre o vídeo, alguma coisa assim, para a gente retomar. Tá, então vou falar um pouquinho do vídeo, gente. O vídeo fala sobre o papel da liderança, né? De como é importante o papel do líder. Agora, esse papel do líder também, o cara fala, né? Ele é super glorificado. Falam que a gente tem que ter um mundo de líderes e todo mundo ser líder. Mas, na verdade, quando a gente tem aquele primeiro cara dançando sozinho ali no morro, né? O que esse cara é sozinho ali? Ele é um louco solitário, né? Quando que ele se torna um líder? Quando vem o primeiro seguidor, né? E depois desse primeiro seguidor, vem outros seguidores. 3 pessoas, ele diz, já viram uma multidão. A partir daí, ninguém mais quer ficar de fora, né? Então, você tem as pessoas que se juntam depois. Então, a liderança nas nossas vidas, ela é super valorizada, enquanto que a gente está todo mundo conectado, e é muito importante que a gente entenda que, independente de seu líder, o primeiro seguidor, o segundo seguidor, ou o cara que levantou por último ali para dançar junto com o pessoal que não quis ficar de fora, né, o antes tarde do que nunca, não interessa, porque está todo mundo conectado de igual para igual. Né? Esse mundo que a gente vive hoje, especialmente agora que a gente vive conectado literalmente através da internet, né, gente? Na internet, você descobre o e-mail, manda o e-mail para o presidente de uma grande companhia, sem conhecê-lo, né? Antigamente, para você conseguir o e-mail, o telefone de um grande presidente de uma companhia, você tinha que passar por várias instâncias, às vezes era até quase impossível que isso acontecesse, né? E a captação, ela é muito isso, a gente perceber como a gente é igual aos nossos doadores, né? A gente tende a se diferenciar muito, porque a gente faz um trabalho social, e etc, etc e tal. Mas, na verdade, sem os doadores que financiam o nosso trabalho social não se realiza, não é nada. Então, a gente é complementar na sociedade, a gente não pode se isolar como organização, se achando a melhor organização, a melhor pessoa do mundo, porque tem esse trabalho, né? A gente é todo mundo igual, a gente precisa dos loucos seguidores também, para que a coisa funcione. Aí vai um pouquinho daquilo que eu falei, né, do orgulho, da pessoa enfim, nem todos querem isso, a gente também tem que saber respeitar, né? Mas, vamos passar aqui. Além, né, da liderança é fundamental, sim, para a captação de recursos, muitas vezes ela acaba inviabilizando
a captação de recursos se ela não entende a lógica de investimento e retorno, por exemplo, se ela não faz esse papel importantíssimo de abrir portas e fazer conexões para captação, se não representa direito a organização nas instâncias, fóruns e coisas que precisa, né, nos grupos temáticos, etc. Então, a liderança, ela é muito importante, mas como eu falei, todos na organização são importantes para a captação de recursos. Todos. Até o segurança lá da porta, quando tiver um segurança. Mas, enfim, né? Todos são absolutamente importantes e precisam estar, então, conscientes e entendendo o que é a captação, o que ela representa para a organização. A Luciana está falando que acredita que para qualquer ação de captação, a chave é a coragem de sair da zona de conforto e encarar desafios. Com certeza, Luciana, e haja desafio, viu? Mas vamos que vamos, tem muito mercado para captação no Brasil, tá? A gente vai mostrar isso mais para frente aí. Vamos falar agora de diversificação de fontes, tá? Então, considera que cada pedaço colorido aí dessa pizza é uma fonte diferente de recurso. Então, pode ser captação com pessoa física, captação com governo, captação com empresa, e por aí vai, tá? Cada uma dessas fontes, qual que é o ideal? Que nenhuma fonte seja maior do que 33% do nosso faturamento, tá? Por quê? Porque se a gente tem nossa renda toda, nossa entrada toda, vindo de duas fontes, o que acontece se uma delas falhar? A gente fecha as portas, né? Então, é fundamental que vocês entendam que a gente falando de captação de recursos, a gente fala em diversificação de fontes. É que é para captar com 700 mil fontes? Não, não é isso. Mas você tem que garantir que todos os ovos não estão numa cesta só, né? Por exemplo, agora com a crise, muitas empresas estão cortando seus investimentos sociais. Organizações que dependem só de empresas estão tendo aí que rever as suas estratégias para conseguir se manter no mesmo patamar, tá? Então, a grande dependência de qualquer fonte, independente de qual seja essa fonte, não é indicada. A gente vê isso, os hospitais que são SUS, né? Estão aí se reinventando para conseguir continuar de portas abertas, tá? Então, é a diversificação que vai garantir a sustentabilidade financeira e da legitimidade. Olha a importância aí, né? Legitimidade. Alguém falou lá atrás de credibilidade. Tá junto aí com a legitimidade. Quando você tem um órgão público, não sei quantas 1.000 pessoas te doando, 5 empresas te doando, você tem uma legitimidade maior. Todos esses atores sociais estão dando o dinheiro deles para você, dizendo com isso que você faz um trabalho relevante e que você precisa continuar existindo, né? Só uma observação, e a gente vai falar mais disso na aula que vem, no caso da captação com indivíduos, em organizações que captem só com pessoas, é como se cada uma das pessoas fosse uma fatia dessa pizza. Bem fininhas dessa pizza, tá? Como a gente está falando de organizações como o Greenpeace, por exemplo, tem 55 mil doadores no Brasil. São 55 mil pedaços aqui nessa pizza. Se sair 2, eles não vão nem perceber, gente. É claro que eles vão perceber porque eles fazem um controle rígido e estão sempre trazendo mais gente, porque sai gente, tá? Então, eles estão alimentando sempre a entrada de pessoas nesse ciclo deles. Mas só para vocês saberem, quando a gente fala, então, de captação com pessoa física, a gente tem uma sustentabilidade aí um pouco mais estável, tá? Apesar de ser trabalhoso pra caramba, captar com pessoas físicas. Vamos ver aqui algumas outras fontes, né? Essa é o modelo de financiamento ideal, essa pirâmide. É claro que igreja não é para todas as organizações que captam com entidades religiosas, né? Mas a gente tem organizações no Brasil que captam, sim, com o Vaticano e por aí vai, tá? Já trabalhei com algumas organizações aí que captam. Então, parece um pouco fora de prumo, mas não é, tá? Então, o que essa pirâmide prevê? Que a entidade capte recursos com diversas fontes.
e a maior quantidade de recursos seja, então, da base da pirâmide, né? Um volume maior de recursos, ok? Então, pouco de muitos, tá? E governo que está lá em cima? Governo que está lá em cima é muito de pouco, né? Captar volumes maiores com o governo, tá bom? Cada organização vai determinar quais são as suas fontes de recursos, tá? Quais são as suas fontes de financiamento, de acordo com o seu planejamento, de acordo com as diretrizes suas de atuação, né? A gente vai ver mais para frente, por exemplo, não faz o menor sentido uma organização que trabalhe com a preservação ambiental receber o patrocínio de empresas poluidoras, né? Ou uma organização que trabalha com esporte receber o patrocínio de bebida alcoólica, certo? Então, tem certas coisas que a gente tem que tomar cuidado, mas aí a gente vai falar mais para frente. Agora, pessoal, esse é o modelo ideal de financiamento. Como é que é no Brasil? Pirâmide invertida. Então, a gente tem muito dinheiro nas organizações que vêm de governo, que vêm de cooperação internacional, que vêm de outras organizações que financiam, né? Vocês mesmo aí vão estar concorrendo ao edital para receber financiamento. E indivíduos está onde? Lá embaixo, a gente se dedica muito pouco, né? Até, por exemplo, na área da saúde, a criação do SUS estimulou que se captasse mais com o governo do que com pessoas físicas. Por quê? Porque era mais fácil, menos trabalhoso, tinha o convênio, a grana vinha, e foi se deixando de lado essa captação com indivíduos que está no cerne da própria surgimento desses hospitais, né, gente? Quando construíram em multirões as Santas Casas, por exemplo, no estado inteiro, aqui de São Paulo, e eu imagino que aí onde vocês estão também, não existia governo, não existia SUS. Foi feito por quem? Pelas comunidades, pela população. E aí eu estou falando de mutirão de construção mesmo, não só de doação, tá, gente? E isso, infelizmente, se perdeu ao longo do tempo e agora está tendo que ser retomado, tá? Até porque é o que eu falei, né? A gente tem a legitimidade que um monte de indivíduos doando dá para uma organização, e isso não tem preço. Mexe com a credibilidade. Mas a gente vai falar agora de outras fontes, para vocês terem uma ideia aí de tudo que é fonte que está disponível para vocês. Empresas, gente. Bom, como eu falei, né, a gente tem que tomar cuidado com a ética quando a gente está captando com empresa. Então, se eu sou do esporte, fica um pouquinho complicado eu querer captar com uma fábrica de bebida, né? A gente tem que tomar cuidado que, às vezes, o dinheiro custa a nossa reputação, né? Ou às vezes com uma empresa que está sendo investigada em tempos de lava-jato aí, né? Tem gente que ia estar suando frio se tivesse certas empresas como suas patrocinadoras, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está captando com empresa, gente. Algumas empresas querem direcionar a nossa atuação, empresas, às vezes até governo, tá? Então, o recurso vem, mas já meio acordado que você vai fazer aquilo ou aquilo outro, tá? E a gente tem que garantir a nossa independência de atuação, para que a gente realize a missão da organização, tá? Então, não percam a independência de vocês, porque uma vez que se perca isso por conta de financiamento, fica muito difícil recuperar depois a imagem de vocês. Então, às vezes é melhor deixar passar um recurso do que se comprometer de maneira irreversível, tá? Bom, no mais, tomados os devidos cuidados, né, as empresas, elas podem fornecer diversos tipos de doação, desde doação de produto e serviço, lembra o caminhão de fralda? Então, que a gente pode vender ou utilizar, né, ou transformar em dinheiro, ou abater um gasto, enfim. E tem também algumas empresas que abrem para propósito de financiamento através de projetos incentivados, né? A gente está falando de lei de incentivo mesmo, ou editais, né? Então, a gente tem vários tipos aí de doação de empresa, que pode ser. Então, considerem sempre na fonte empresa a questão da independência e da ética. É muito importante que vocês tenham isso em mente. O Jorge está perguntando qual que é a minha opinião da captação de recursos através de parceria com prestadores de serviço. Você está falando de fornecedores, Jorge?
Será que é isso? A captação, se for, né? A captação de recursos com fornecedores requer um cuidado. Ah, não é isso não. Mas eu vou falar porque também é importante para vocês, tá, gente? O fornecedor não quer perder, ele é nosso cliente, ele não quer perder a nossa conta. Então, muitas vezes ele oferece para fazer uma doação e depois ele embute o valor dessa doação no seu próximo contrato, tá? Não estou falando que isso é a regra, mas é uma coisa para vocês ficarem espertos quando forem captar aí com fornecedores. O prestador de serviço que faz a captação, no caso, é um captador terceirizado, né? Isso é utilizado e tem previsão legal para que isso seja utilizado na captação com leis de incentivo, por exemplo, Lei Rouanet, e etc. A lei já prevê quanto que esse captador vai receber. A parte disso, se já houver um contrato que diz que vão ganhar não sei quanto, e aquela pessoa vai ganhar tanto para conseguir, tudo bem, é permitido de acordo com o Código de Ética da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, tá, gente? Agora, tomem cuidado, por quê? Um captador terceirizado, ele não conhece a sua organização como você, como um colaborador, um funcionário de verdade da organização conhece, tá? E para captar recursos, você tem que estar apaixonado pela organização, pelos projetos, para conseguir contagiar os outros, tá? E, em geral, tem uma frieza nos olhos dos captadores que fazem esse serviço de maneira terceirizada. Até porque eles, às vezes, fazem isso para várias organizações, né? Então, eu, pessoalmente, não recomendo. Não quer dizer que não existam bons captadores terceirizados, mas também tem aí suas dificuldades, tá bom? A gente resolve uma questão que é da folha de pagamento e pode criar outras, né? Precisa pesar bem aí todos esses fatores. Vamos falar um pouquinho agora do captação com o governo, tá, gente? A gente está meio curto de tempo aqui. No governo, a gente pode captar com projetos incentivados, então, abrem-se editais, convênios, né? E com emendas parlamentares. E também tem os convênios, né? Projeto incentivado, a gente vai ver mais para frente, acredito que na terceira aula, que são incentivo no imposto de renda, da Lei Rouanet, tudo isso, a gente vai ver melhor como é que funciona mais para frente, tá? Desde as leis de incentivo, as emendas parlamentares também é uma fonte de captação com o governo, são verbas que os deputados, os senadores são obrigados a utilizar para determinados fins sociais, tá? Tem muita organização aí que capta com emenda parlamentar, embora nesses tempos meio espinhosos da política, a gente pode também correr o risco de receber uma emenda de um parlamentar que depois aí se vê alvo de uma investigação, né? Então, toda análise do risco da imagem que eu falei para vocês com relação às empresas, a gente também tem que ter hoje em dia na hora de captar com emenda parlamentar, tá bom? Tem os convênios também, que podem ser agora, de acordo com o novo marco regulatório do terceiro setor, termos de colaboração, quando quem manda a proposta para fazer o convênio é o governo, ou termo de fomento, que é a própria organização que abre uma chamada para fazer um convênio com o poder público, tá? Tem uma bibliografia para vocês consultarem depois, que está separada ao final aqui dessa apresentação, tá? Sobre os termos de fomento, termos de cooperação. E se não envolver a transferência de recurso financeiro, é chamado de acordo de cooperação, tá? Tem uma sutil diferença no nome. Então, quando a gente fala só de colaboração e coisas assim, sem envolver dinheiro, tá? Então, aqui a gente fala um pouquinho mais das emendas. As emendas são um instrumento que o Poder Legislativo tem para participar do trabalho do Executivo, tá? E aí, cada deputado, cada senador tem essa verba anual que é distribuída por projeto para os seus municípios e que eles podem destinar, então, ao município ou organizações sociais, tá? Existe também as emendas de bancada, que é quando a bancada inteira também tem um valor para destinar para determinados, para o seu município ou para determinada área de ação social, saúde, educação, habitação e por aí vai.
E a gente chega, finalmente, às fontes, organizações da sociedade civil como fonte, né? Então, a gente tem aí muito financiamento através de edital, o que nos leva àquela jabuticaba lá dos projetos, né? Organizações que captam com projetos, e acabam esquecendo de fazer plano de captação. E também a gente tem algumas fundações, organizações de pesquisa, isso aí tanto nacional como internacional, que trabalham nessa área, tá? Financiando projetos e fazendo parcerias também, né? Essas parcerias muitas vezes envolvem, sim, a transferência de recursos, tá? Chegamos aqui, finalmente, na captação com pessoas, a captação com indivíduos. A captação com indivíduos, a gente vai ver com mais detalhes no nosso próximo encontro, né? Até porque a gente já está aqui curto de tempo, mas já falei bastante até da captação com indivíduos e como ela pode promover, além da sustentabilidade financeira, né, com uma receita não carimbada, ou seja, uma grana que eu posso usar para consertar aquele furo no telhado, o pneu do carro que furou, né, a legitimidade de ter, sei lá, por exemplo, Greenpeace, 55 mil pessoas doando para o Greenpeace. É legítimo, né? Ninguém pode dizer que o Greenpeace não tinha que estar por aí, né? Agora, gente, independente da fonte que vocês forem utilizar, tá? Vocês têm que se preparar. Por quê? Não pode ter coisa pior do que a gente oferecer uma péssima experiência para o nosso doador. Seja o nosso doador um empresário, um parlamentar ou uma pessoa física, tá bom, gente? Porque no limite somos todos pessoa física, né? Então, o parlamentar é uma pessoa, o empresário é uma pessoa também, o mecanismo, o processo de decisão mental é o mesmo, tá? Que uma pessoa. E, assim como o relacionamento que a gente tem que ter é o mesmo. É com o João da IBM, né? Não é com a IBM nunca. A carta vai endereçada àquela pessoa X, João, Antônia, Maria, né? Então, a gente tem que estar preparado, estruturado para receber a doação, tá? Especialmente a captação com pessoas físicas, que requer um preparo muito grande se a gente está esperando receber grandes volumes de doadores, tá? Tem que processar essas doações, agradecer, que mais? Continuar fazendo relacionamento com eles, saber quanto que cada um doou, saber se caiu ou não caiu, né? Ou se a gente está falando de doação com empresa, por exemplo, pode ter entrega de contrapartida, onde a gente vai colocar a visibilidade da marca dessa empresa, e por aí vai. Captação com organizações da sociedade civil vai requerer, sem dúvida nenhuma, um monitoramento constante, avaliação dos processos, o relatório, né? Então, daqueles indicadores, como que a gente vai se reportar e falar da evolução da nossa iniciativa de captação e dos efeitos dela, né, no cumprimento da nossa missão. E para finalizar, gente, falar dos requisitos aqui, internos e externos, para captar recursos, tá? Então, antes de começar qualquer ação estruturada de captação, é preciso conhecer esses requisitos que são tanto internos como externos, tá? Os requisitos internos, então, a gente tem que ter uma boa causa. Eu acho que aqui está todo mundo bem coberto, né? A gente tem causas muito boas, tanto que cá estamos, né? Não é qualquer um também que chegou até aqui. A casa tem que estar arrumada. O que quer dizer isso, gente? Tá com a documentação em dia, ter transparência, por exemplo, que já é um requisito externo, mas se a gente não tem, por exemplo, uma boa contabilidade, a gente não consegue ser transparente. Então, a casa tem que estar arrumada. Se a casa não estiver arrumada, gente, primeiro arrumem a casa antes de fazer qualquer ação de captação de recursos, tá? Dedicação exclusiva, ou seja, um captador, né? Alguém que vai dizer: eu faço esse trabalho, eu centralizo, eu cobro todo mundo, eu faço follow-up, alguém que vai tocar a coisa, porque senão fica aquela coisa lá do cachorro que tem 3 donos, né? Pensar também
Na sustentabilidade, o que é a sustentabilidade? Aquela questão da diversificação de fontes. Então, para garantir a sustentabilidade financeira, os ovos não podem estar todos na mesma cesta. Nenhuma fonte pode ser maior do que 33% do orçamento da minha organização, tá? Vamos falar aqui rapidinho para encerrar dos requisitos externos. São transparência, né? Como a gente viu, para estar transparente, a gente precisa ter alguns requisitos internos já bem resolvidos. Comunicação, e aí, gente, transparência, comunicação, a gente usa a comunicação para ser transparente, né? Aliás, a captação e a comunicação andam juntas, tá, gente? É muito comum, quando existe departamento de comunicação e de captação, que eles dividam o mesmo espaço e, às vezes, até os mesmos profissionais, tá bom? Parcerias, né? As parcerias, a gente pode fazer parcerias temáticas, então, todos os encontro das instituições de longa permanência para idosos, por exemplo, né? Eu fui num desses outro dia que eu fiz uma palestra. Tem também as parcerias locais, por exemplo, o movimento que cuida da praça de um bairro, né? Eu tenho um exemplo aqui em São Paulo do movimento chamado Boa Praça, que faz justamente isso. Então, a gente tem diversos tipos de parceria e é importante a gente entender que somos todos iguais, estamos todos conectados, então devemos fazer o maior número de parceria possíveis, tá? E, por fim, gente, solicitar, né? Solicitar como? Solicitar é pedir a doação mesmo. E solicitar mais e solicitar melhor. Esse é nosso papel promovendo a cultura de doação. E isso vai se refletir diretamente na nossa entrada de recursos, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês uma atividade, vocês vão ver lá no Silab, uma planilha que vocês vão fazer um autodiagnóstico de como está a captação de recursos de vocês, ok? Então, é só ir lá preenchendo, se sabe ou não sabe, se precisa melhorar, se tá bom, se tá ruim, e a partir daí, vocês já vão ter uma ideia bem boa, assim, para orientar um começo de uma captação estruturada. E a gente vai trabalhar isso nas assessorias, então, por favor, não esqueçam o Felipe vai divulgar para vocês aí o link, né, com os horários, não esqueçam de preencher lá, e eu vejo vocês, então, ao longo da semana aí nas assessorias, e na semana que vem já para o nosso segundo encontro, onde a gente vai falar bastante de captação por indivíduos. Tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigada e até já. Deixa eu ver aqui, só tem uma coisa. Tem um exemplo, tá, pessoal? Preenchido do diagnóstico que está no anexo da apostila 7, tá bom? Então, quem que precisar de um modelo para se orientar como é que faz esse preenchimento, dá uma olhada lá no anexo da apostila 7 que está ali para vocês, tá bom? É isso. E até a semana, então, com as assessorias. Um grande abraço, uma boa noite para vocês.